Olá a todos, professor Tiago Maia, novamente aqui com vocês, a fim de discutir mais uma questão voltada para concursos públicos na área de tecnologia da informação. Hoje, pessoal, temos mais uma questão aqui na nossa playlist focada em linguagens de programação. Dessa vez, há uma discussão acerca das linguagens Java e Python. É uma questão, inclusive, muito bonita, com uma casca de banana gigantesca e vai fazer com que vocês possam analisar o âmbito que a gente vai falar daqui a pouco na resolução da questão associadas a linguagens de programação. Vamos à questão, né? É uma questão do ano de 2025, uma questão do ano corrente, a banca CESP, SEBRASP, o terror de todos os concurseiros, né? Ela tem muitas questões do tipo verdadeiro e falso, como as questões que a gente vai discutir no vídeo de hoje, né? Aquelas questões que não cabe muito chute, porque toda questão que você acertar desta banca, quando envolver questões do tipo verdadeiro e falso, se você acerta, você ganha um ponto. Se você erra a questão, você perde um ponto. Então é melhor você deixar em branco, por exemplo, uma questão que você não tem certeza se está certo ou se está errada, porque no chute, você errando, você acaba perdendo pontos de questões que você teria a certeza que estaria correta. Então, a questão que não abre muito margem para chute. Ou você sabe, ou é melhor deixar ela em branco, né? O órgão é o SMT e o cargo é para analista judiciário para a área de análise de sistemas, né? Vamos para a questão. Acerca das linguagens de programação, das linguagens script e dos diferentes padrões de representação de dados, julgue o item a seguir. Quando comparada ao Python, a linguagem Java, apesar de ter uma sintaxe mais verbosa, com estrutura textual repetitiva e regras sintáticas mais rígidas, é mais adequada para aplicações que exigem alto desempenho devido à velocidade de execução. Então aqui a questão está perguntando se Java é mais adequada ao Python em relação à velocidade de execução quando envolve a implementação de uma aplicação de alto desempenho. E aí, pessoal, certo ou errado? Analisem, pegue lápis e papel, marca aí o que você marcaria nesta questão se você estivesse fazendo esse concurso público. Certo ou errado? Deem pausa no vídeo, respondam e retomem ao vídeo para poder a gente analisar a resolução desta questão, ok? Então, tentem e daqui a pouco a gente vê se você acertou ou se errou. Bem, se você chegou nessa etapa do vídeo, significa que você tentou responder a questão e vamos analisá-la. E vocês vão ver que muita gente... vocês vão ver não, né? Porque vocês estão assistindo aí em casa, mas é uma questão polêmica, certo? Porque envolve um modismo, envolve um preconceito grande em relação à linguagem Java. Portanto, só quem sabe uma teoria específica, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, acertou essa questão. Então vamos lá. Quando comparado ao Python, a linguagem Java, apesar de ter uma sintaxe mais verbosa, isso é fato, com estrutura textual repetitiva, isso aqui é opinião, certo? Não necessariamente. E regras sintáticas mais rígidas. De fato, a linguagem Java vai ter uma sintaxe bem mais rígida do que a linguagem Python, dadas as características de cada linguagem. A linguagem Java, pessoal, é uma linguagem que a gente chama de linguagem compilada, né? Enquanto que a linguagem Python é uma linguagem interpretada. Ao passo que, antes de executar uma aplicação Java, eu tenho que gerar o seu bytecode, eu tenho que gerar o executável dessa aplicação para que ela possa, após um processo de compilação, eu ter um arquivo binário, onde esse arquivo binário possa ser executado após um processo de compilação. Já na linguagem Python, por ser uma linguagem interpretada, não há necessidade de gerar o bytecode ou executável, né? Eu tenho
um interpretador, e esse interpretador vai interpretar linha a linha do meu código-fonte, e após a interpretação de cada linha, a execução da linha do meu código, né? Então, em linguagens interpretadas, eu sempre vou ter uma etapa de interpretação para, após a interpretação, eu ter a execução daquele comando, e esse processo de interpretação de código é feito linha a linha, enquanto que em linguagens compiladas, como a linguagem Java, essa análise sintática e semântica, instrução a instrução, é feita previamente, né? Então, antes de eu poder executar a minha aplicação, eu tenho que gerar o executável bytecode daquela sequência de comandos, né? Então, toda a análise sintática e semântica já foi feita, certo? Então, essa é uma diferença básica em relação à linguagem interpretada, como a linguagem Python, a linguagem compilada, como a linguagem Java, né? É quando cada uma das instruções serão interpretadas, né? Então, em linguagens compiladas, a execução já é feita de uma maneira mais rápida, já que todos os comandos já foram compilados, né? Já passaram o processo de análise sintática e semântica, enquanto que na linguagem interpretada isso é feito em tempo de execução. E é muito importante que isso fique claro, que isso vai ser norteador da resolução dessa questão. Então vamos lá, né? Voltando, né? Quando comparado ao Python, a linguagem Java, apesar de ter uma sintaxe mais verbosa, fato, com estrutura textual repetitiva, isso aí depende mais do programador, né? E regras sintáticas mais rígidas, fato, Java vai ter regras sintáticas mais rígidas por ser uma linguagem compilada. Quanto mais rígido forem as regras sintáticas, mais ela está se aproximando do padrão compilado, né? JavaScript, Python são exemplos de linguagens interpretadas, portanto, elas de fato serão bem menos rígidas do que a linguagem Java, porque são linguagens interpretadas, né? É mais adequada para aplicações que exijam alto desempenho devido à velocidade de execução. Pessoal, o que acontece? Por Java ser compilada, todo o processamento sintático e semântico para a avaliação de cada um dos comandos em um código-fonte Java já foi feito previamente. Então, quando eu pegar o executável, o bytecode, o arquivo .já, que foi criado a partir da linguagem Java, eu vou poder ir diretamente para o processo de execução de comandos, já que todos os comandos já foram compilados, né? A interpretação comando a comando já foi feito previamente, encapsulado no meu arquivo executável, no meu bytecode. Então, isso favorece a velocidade de execução, pessoal. E aí que entra aquele detalhe que eu disse, né? Quem tem preconceito com a linguagem Java acabaria marcando errado aqui, porque, não, Java tem a má fama de ser uma linguagem lenta, por causa da máquina virtual Java, porque é uma linguagem verbosa. Então, com certeza você já deve ter ouvido no seu círculo de amigos ou de colegas que também são da área de TI, de achar que por Java ser lento significa que ele é péssimo para alto desempenho. Mas em TI tudo depende, é péssimo em quê? E aqui a gente está comparando uma linguagem compilada com a linguagem interpretada, pessoal. Então, em alto desempenho, na maioria das vezes, linguagens compiladas favorecerão o alto desempenho em detrimento a linguagens interpretadas, pessoal. Porque em Python, por ser uma linguagem interpretada, eu sempre vou ter o gap, né, de interpretação, execução, interpretação, execução, interpretação, execução, interpretação, execução. Enquanto que no Python eu vou ter compilação e, se tudo tiver ok, execução de um código que já foi interpretado, linha a linha, e compilado, encapsulado em um bytecode ou em um executável. Okay? Então, tá aí a casca de banana da questão, favorecida pelo preconceito da linguagem Java. De fato, linguagens compiladas sempre terão é arriscado dizer isso em TI, né? Sempre.
Mas na maioria das vezes, linguagens compiladas terão vantagem em relação às linguagens interpretadas no âmbito de velocidade de execução, principalmente no âmbito do alto desempenho. Então, mesmo sendo Java, pessoal, e mesmo Python sendo uma linguagem flexível, pouco verbosa, de fato, tempo de implementação, com certeza eu implementarei um projeto Python muito mais rapidamente do que um projeto Java, dado a verbosidade. Mas em relação à velocidade de execução, a alternativa aqui, a questão está correta. Certo, pessoal? Ela está certa. Não vão nessa onda de Java é lento, não. No âmbito aqui de Java e Python, em velocidade de execução para projetos de alto desempenho, a contextualização está certa, porque a banca examinadora está avaliando se você tem um conhecimento associado a linguagens compiladas e linguagens interpretadas. E ela, de forma capciosa, colocou justamente Java, que tem má fama em relação à verbosidade e a tempo de execução, em detrimento à linguagem Python, né, que é uma linguagem que teve um crescimento de advento muito grande, principalmente no ano aqui, né, 2025. A linguagem Python se tornou uma linguagem muito popular, ok? Porém, tem essa capciosidade da questão, porque na verdade ela não está fazendo uma comparação direta de Java e Python, né? Ela está vendo se você tem conhecimento sobre linguagens compiladas e interpretadas. Ok, pessoal? Questão maravilhosa, que numa pequena contextualização ela avaliou competências e habilidades das mais diversas formas em relação à programação. Então foi uma questão muito bonita e ela traz muito pano para a manga. Ela é polêmica por causa de tudo isso que eu falei para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, achei essa questão muito divertida. E espero que essa questão tenha lhe ajudado nos seus estudos aí para concursos públicos na área de TI. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima.